Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje está em Marcos 3, de 1 a 6, a cura do homem da mão seca. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em um dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem os fariseus, que com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus a maneira que haviam de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, quando Jesus convida aquele homem para vir para o meio, isso significa que ele, o homem da mão seca, não deveria ser discriminado pelo seu defeito físico, mas sim deveria estar no meio de todos, participando daquele evento religioso na sinagoga. Quantos de nós já discriminamos defeituosos físicos, né? E não só, mas também muitas pessoas, né? Muitas pessoas que a gente prefere nem dizer o nome, porque só em dizer o nome parece que a gente já está discriminando. Nesse Evangelho, Jesus não só faz uma demonstração pública do seu poder, como também combate a discriminação daquele povo. Além de enfrentar a ridícula lei do sábado, Jesus deu muito mais valor à vida, à caridade, do que a observância pura e simples do sábado, levado às últimas consequências pelos judeus num verdadeiro fanatismo. Jesus entra no templo e logo percebe um irmão, um excluído, né? Pelo defeito que tinha em sua mão. Sentado no chão com vergonha e com pena de si mesmo, né? O pobre homem tentava se conformar com a cruz que tinha que carregar. Era dia de sábado e, segundo a lei, não era permitido fazer absolutamente nada. Estavam presentes os líderes judaicos e escribas, né, e fariseus, que se julgavam os puros observadores da lei de Israel. Ao observar se Jesus teria coragem de curar aquele homem em pleno dia de sábado, eles não disseram nada, somente estavam observando, mas Jesus percebeu os seus pensamentos e sem nenhum temor pede ao aleijado que se levante. Todos os olhos nos dois, principalmente os escribas e fariseus, e Jesus então pergunta aos presentes, especialmente aos seus adversários, né? Eu pergunto a vocês, o que é que a lei diz sobre o sábado? O que é permitido fazer nesse dia, o bem ou o mal?
salvar alguém da morte ou deixar morrer. Em seguida, Jesus cura aquele homem, libertando daquele defeito que o marginalizava, que humilhava. Aos líderes judaicos furiosos trocam entre si opiniões sobre como eliminar Jesus, que segundo eles estava desrespeitando a lei. Ao contestar a observância religiosa do repouso sabático, imposta pela lei de Israel, Jesus mostra que o mais importante é salvar a vida. O mais importante é fazer o bem e não observar cegamente um preceito religioso por observar. Este foi um dos 4 gestos de Jesus que ele agride a ordem local definida, pelos mandatários local. Jesus não se intimida e ostensivamente toma a iniciativa de provocadora de passar por cima daquele preceito religioso e libertar aquele pobre homem do seu motivo de humilhação social. Enquanto que os seus oponentes, que se julgavam tão santos, tramam a morte de Jesus. Que tenha um bom dia, que Deus abençoe a sua vida, que nós possamos olhar para dentro de nós, se às vezes nós temos alguma atitude dos fariseus, desse povo que observa a lei e não segue a lei principal, que é amar o próximo, amar o irmão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.